como estudar a Bíblia. Nós vemos hoje em dia que as pessoas têm muita dificuldade, né? Eu acho que existe uma diferença de você ler a Bíblia e estudar a Bíblia, né? Como é que o senhor poderia explicar pra gente isso aí? Ler a Bíblia, Daniel, primeiro é algo muito particular. É onde você encontra o seu manual de fé, onde você encontra quem é a pessoa de Deus, qual é o plano de Deus com o homem, qual é o final dessa história. Não é um final de catástrofe, não é um final de desonra, mas é um final onde o homem viverá eternamente com ele, pelo menos os que reconheceram como Senhor e que foram eleitos, predestinados de antemão, antes da fundação do mundo, e Deus se revelou a eles com o seu amor, com sua graça, através de Cristo Jesus. E aí ler a Bíblia é importante para nós, porque uma das formas de nós alimentarmos o nosso espírito é lendo a Bíblia. Orar é bom, e orar alimenta a nossa alma, nos fortalece, mas ler a Bíblia é importante para que a gente conheça aquilo que a gente diz crer. Isso para mim é muito importante. Meditar na palavra é você ler, reler, voltar a ler, reler novamente e conversar com o texto. Não sei se você já teve essa experiência de algumas horas você ler a Bíblia e parece que a Bíblia está conversando com você. Uhum. Parece que a dúvida salta e aí quando você pensa, aí você vai ler versos mais abaixo e está lá a explicação daquela sua dúvida que surgiu ali. Ou então quando você tem que voltar a um capítulo anterior ou ler um capítulo mais à frente para poder fazer as conexões da história. Ou como a Bíblia não está em ordem cronológica, por exemplo, o livro de Jó, há uma discussão se ele é escrito, por exemplo, por Moisés ou pelo próprio Jó. Não se sabe dizer quem o escreveu. Alguns dizem que foi Moisés, ou que foi Abraão, ou que foi o próprio Jó. Há linhas que defendem cada um ponto de vista de um escritor. Eu não vou opinar nessa questão para não causar um problema, né? Mas eu fico na questão de ser um autor também desconhecido para nós, com possibilidades de Jó ter contratado alguém para também registrar sua biografia. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que meditar é você gastar tempo, é você se envolver mais. Não é só ler superficialmente. Como é que as pessoas leem a Bíblia? É como se estivesse lendo um jornal ou um gibi. O Senhor, meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em vez de espaço, que me mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma. É como alguém que está narrando um esporte. Até alguém que lê assim também se comunica assim. Então, quando você tem pausas, respeita as vírgulas, você observa os pontos, se é ponto final, se é ponto de exclamação, se é ponto de interrogação. Interpretar o texto é uma arte para poucos. Então, a importância de nós lermos a Bíblia é que, primeiro, nós temos que estar envolvido com o livro que apresenta o Deus do livro, o Deus que nós servimos. Se a gente não se envolver com a leitura desse livro, nós não podemos falar que conhecemos a Deus. Não existe somente uma revelação fora da Bíblia, ou uma inspiração, ou uma iluminação. A Bíblia é a regra máxima do conhecimento da pessoa de Deus. É por isso que nós temos que meditar nela. E concernente dessa pergunta, né, de como estudar a Bíblia, como é que o senhor recomenda para as pessoas estudarem a Bíblia? Duas perguntas. Primeiro, para ler a Bíblia, a pessoa deve ler, começando de Gênesis, Apocalipse, todo mundo fala isso, né? Como é que você lê um livro? Do início ao fim. Só que a gente vê que tem pessoas que têm muita dificuldade, né, de ler, começa a se perder, começa a não entender, se deparar com palavras difíceis. Aí o senhor recomenda que essas pessoas busquem dicionários, né, para poder entender aquelas palavras, dicionários bíblicos, e também panoramas bíblicos. O que o senhor recomenda de leitura para auxiliar na pessoa entender a interpretação da Bíblia? Isso é importante também, o cara entender exegese, hermenêutica. Dá um panorama para a gente disso aí. Então, Daniel, quando você vai ler a Bíblia, você precisa ter caneta, papel, dicionário. Se você tiver um dicionário bíblico, dependendo da versão da Bíblia, eu não gosto da versão moderna. Porque na versão moderna você tirou muita coisa. Por exemplo, quando você pega uma versão moderna, você não lê, por exemplo, Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Essa é a versão antiga. Na versão moderna, agindo eu, quem impedirá? Você reduz a beleza do texto bíblico. Então, quando você
está lendo a Bíblia, você precisa também ter uma versão antiga, uma versão mais nova, que nós chamamos de atual. Você pode ter um bom dicionário também bíblico. Eu gosto muito do F.F. Bruce. É um dicionário que você tem do Gênesis ao Apocalipse. E aí, é um livrão desse tamanho, assim, dessa grossura. É uma capa bonita, ele vem com um material muito bom. Você tem o dicionário, por exemplo, Strong. Eu tenho aqui na minha Bíblia. Quando eu vou ler um texto, por exemplo, na minha Bíblia Olivet Tree, quando eu clico em algumas palavras no Antigo Testamento, vem a palavra hebraica, vem como ela se fala, quantas vezes ela aparece na Bíblia, qual é a sua semântica ali e qual é o seu tempo verbal ali. Se for no Novo Testamento, aparece o grego. Aí aparece como se fala, como se a escrita original do grego, como se fala, quantas vezes ela aparece, qual é o tempo verbal, essas coisas todas. Isso é um ponto muito bom. Por quê? Porque você passa a viver o tempo daquela época. Porque a ideia bíblica você tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai para mais de 2000 anos. Eu tenho o calendário judaico aqui. No calendário judaico você está no ano 5.782, dia 29 de Shevat. Então imagina quanto tempo tem a Bíblia. Então você ver os dias de Moisés, por que ele se pronunciou daquela forma? Porque tem umas palavras que aparecem na Bíblia, por exemplo, seja não sei o que, jactosamente. Seja não sei o que, a vossa jactância. O que é jactância? Entendeu? Então as pessoas às vezes leem algumas palavras e você fala assim, mas por que o autor está usando essa palavra aqui? Essa palavra às vezes é um maneirismo, até mesmo de fala entre aquela língua pela qual ele escreveu naqueles dias aquele livro. Aí você tem que entender que a Bíblia tem 40 autores, né? São 40 escritores, eles são inspirados por Deus, eles não escrevem pela sua própria cabeça ou pelo seu próprio pensamento. O Espírito Santo os conduz. E aí quando você vai pegar a Bíblia para ler, você primeiro vai orar, porque a Bíblia é o único livro que o autor vai para sua casa junto com você. Isso é muito interessante. E ele está ali para se revelar para você. O problema é que a gente não quer mais nada assim, que a gente gaste tempo, a gente quer tudo reduzido. A gente quer tudo pronto. Aí, por querer tudo pronto, a gente acaba por fazer coisas que não estão no script e dá ruim. E aí a interpretação bíblica para alguns se torna um desespero, porque na hora que ele vai falar errado, porque ele não soube interpretar. E interpretar a Bíblia é muito difícil. É você entender a cabeça de um oriental numa sociedade pós-moderna, num ambiente totalmente diferente daquele. E aí você reconstruir uma história, saber de onde o texto vem, por que o texto parou ali, por que o texto está indo para lá, qual é o tempo, qual é a maneira de viver, qual era o fundo espiritual, que é o que faz de plano de fundo de texto.